Os dispositivos eletrónicos entraram nas nossas vidas e nós não só já não passamos sem eles, como também estamos cada vez mais exigentes. Qual é que está a ser o impacto do avanço tecnológico nas infraestruturas das telecomunicações? Qual a importância da fibra e como é que as empresas estão a gerir o investimento a par de preocupações ambientais e sociais? É o que nos vão explicar, ou é pelo menos um ponto de partida para a próxima conversa. Estão connosco Nuno Carvalhosa, CEO da Cellnex, Pedro Rocha, CEO da Fast Fiber e ainda José Rivera, responsável pela área internacional da Vantage Towers. Agradeço a todos, aos três, a presença. Nuno, começo por si e por perguntar que ano é que foi 2022 para o negócio da Cellnex? Permitam-me começar por agradecer o convite para estar aqui presente hoje à PDC, na pessoa do Sr. Presidente e do Presidente do Congresso também. O que é que foi 2022? 2022 foi um ano de enormíssima atividade, com imensos desafios, em que continuámos muito empenhados em suportar da melhor maneira possível os nossos clientes, mas de muitos desafios porque houve uma confluência muito grande de pedidos de introdução de mais equipamento, de novas tecnologias nas nossas infraestruturas. E, portanto, se quiser, da sua formulação mais simples, foi mais um ano em que, graças à ótima equipa que nós temos em Portugal, conseguimos contribuir de forma relevante para ajudar os nossos vários clientes nos seus próprios projetos de crescimento, em particular e de forma muito vincada, a introdução muito acelerada do 5G em Portugal. Onde é que o ano onde é que ele se verificou mais exigente? Na implementação do 5G, por exemplo? Com franqueza, na sincronização de todos estes desafios, porque nós já interviemos, nós gerimos em Portugal, a Cellnex gera em Portugal mais de 6.000 infraestruturas de vários tipos e já tivemos que, num muito curto espaço de tempo, adaptar, reforçar, quando não substituir, várias dessas infraestruturas, justamente para estarem aptas e em segurança das populações, dos bens materiais à volta destas infraestruturas, das pessoas que intervêm nas próprias infraestruturas. Já interviemos em mais de 3.000 destas infraestruturas e o esforço de sincronizar tudo isto, das nossas equipas internas, com o ecossistema de vários parceiros com que trabalhamos e temos a felicidade de viver num país, e estão aqui várias empresas hoje representadas, em que não só os operadores, obviamente também os operadores, mas várias das empresas do ecossistema alargado de telecomunicações, tecnologia, são bastante bem organizados, bastante eficazes naquilo que fazem, mas se quiser, na sua formulação mais simples, foi o sincronizar tudo isto e conseguimos dar uma resposta em volume muito grande em muito pouco tempo. Pedro Rocha, se calhar também convidamos o auditório e as pessoas que aqui estão a entrar um pouco e conhecerem do que é que estamos a falar e em concreto das empresas. Em que consiste o negócio da Fast Fiber? Muito boa tarde e obrigado também à PDC pelo convite, que é uma honra para mim estar aqui. Bem, o negócio da fibra, na realidade, aquilo que nós disponibilizamos aos operadores de telecomunicações é uma rede de fibra óptica e todos os elementos que estão associados a essa rede de fibra óptica, de forma a que eles possam disponibilizar aos seus clientes redes de alta velocidade. A nossa rede é única e exclusivamente passiva, ou seja, depois os operadores de telecomunicações complementam com o serviço que disponibilizam. Mas, na realidade, a nossa rede acaba por ser a autoestrada onde vão passar todas as comunicações. Tanto a rede fibra como também, complementarmente, a rede móvel, são a base aqui de uma sociedade ligada e conectada. Sem isso, sem essas infraestruturas, nós não teríamos nada dos serviços que este Congresso apresentou hoje aqui, não teríamos nada disso. Por isso, a rede fibra, na realidade, é isso que vai permitir a todos os operadores de telecomunicações prestarem eles próprios esses serviços e depois todos os outros que prestam serviços de internet, televisão e, por cima, todos os OTTs que também prestam sobre a internet todos esses serviços. Sem isso, nada acontecia. Foi um ano muito exigente, 2022? Foi um ano bastante exigente. Nós temos uma rede bastante capilar e somos o maior operador de rede fibra em Portugal. Nós temos
5,7 milhões de casas, temos mais de 2 milhões de redes de fibra escura ponto a ponto. Foi um ano que nos exigiu nós aumentarmos a nossa rede de fibra. Aquilo que nós pretendemos, na realidade, é ser o operador líder de mercado em termos de rede de fibra em Portugal. Já o somos, mas queremos aumentar ainda mais a nossa dimensão da rede e queremos ser o operador de referência para todos os operadores de telecomunicações. E para isso trabalhamos arduamente para que, e a nossa oferta acaba por ser uma oferta neutra, de uma rede aberta, equidistante de todos os operadores, e que oferecemos condições comerciais e de qualidade de serviço que permitem a todos os operadores ser competitivos no mercado em que operam. E foi para isso que nós estivemos a trabalhar durante este ano de 2022. José Ribeira, como é que correu 2022 para a Vantage Towers? Me agradecer à PDC na figura do Sr. Presidente do Congresso, aos meus colegas de painel e entrevistadora, e aqui ao auditório. E também ao Paulo. Portanto, quem era suposto estar aqui era o Managing Director de Portugal, mas que vai ter uma criança. Ou melhor, se já tivesse tido, estaria cá, mas como ainda não tem, estava em risco de sair daqui a meio e optou por não vir. Como eu estava em Portugal, perguntou-me, não queres ir tu? Nenhum? Bem, tenho montes de amigos, conheço bem o mercado, venho cá. Outra coisa que era interessante era ver o Paulo falar português. Ele tentava a treinar-se, eu já falo com ele em português. Muito portanto, bem. Era excelente, será na próxima oportunidade. Bem, 2022 para nós, eu vou tentar um bocadinho começar se calhar pela parte mais genérica. Nós montámos a empresa, começámos em 2020, 2021. Uma empresa que começou logo em 8 países, portanto é uma startup com muitos países ao mesmo tempo. Temos estado este tempo todo a montar a empresa, a criar uma parte de tecnologia integrada. Criámos vários centros de competência, porque uma das coisas que nós temos a tentar fazer é trazer o know-how para dentro de nós próprios. Nós queremos ser um player industrial, portanto, queremos montar as nossas torres, queremos ter os nossos planos, ter a engenharia de estruturas dentro da nossa casa, temos estado a montar isso. Portanto, temos estado a trazer know-how para dentro. Criámos o centro de competências de IMF, que é uma coisa que é crítica cada vez mais nos sites de cidade, principalmente. Criámos um centro de inovação para estar a testar as tecnologias do futuro. Open RAN, temos estado a testar, Antena Sharing, temos estado a testar, tudo que pode ser o caminho das Tower Companies. Consolidámos o que é o nosso mercado, e o nosso mercado é tudo o que está dentro de um site, de uma torre de telecomunicações, se nós simplificarmos isto, desde a torre à parte de power, à parte de energia, tudo o que são serviços, exceto a parte ativa será dos nossos clientes neste momento. Portanto, temos estado a fazer esse trabalho todo a nível internacional. Pessoalmente, ou concretamente aqui em Portugal, houve um grande esforço também para aumentar a equipa. Portanto, as Tower Companies, quando foram criadas do nosso lado, não era o core business, portanto, isto foi feito uma demerger. Portanto, é agora o nosso core business e, portanto, temos estado a aumentar a equipa para ter muito mais competências. Acho que foi esse o foco principal da equipa em Portugal. 3 projetos que nós podemos dizer que são críticos. O 5G, este tem sido um dos grandes projetos que onde nós temos estado a suportar os nossos clientes. A parte de sharing que existe entre nós e a Vodafone, é outro suporte que temos estado a fazer. E a consolidação de novos negócios que nós temos cada vez estado a investir. Distributed Antenna Systems, porque nós acreditamos num modelo de neutral host, ou seja, estar a construir coisas para vários usarem, portanto achamos que há um espaço onde podemos crescer muito mais. Smart Cities é um dos pontos que estamos a crescer, portanto, uma série de pontos que são fundamentais. Existe o terceiro pilar que nós podemos falar, que é a parte comercial. Portanto, nós tivemos que criar essa parte comercial toda, exatamente para ter os nossos ativos no mercado, porque nós ganhamos dinheiro não só por construir para um cliente, mas para construir as coisas para vários clientes. Portanto, esse foi um dos focos principais nestes 2 anos da empresa nos vários países, foco comercial, trabalhar com os nossos clientes. E terá havido desafios, com certeza, porque descreveu aí um ano 2022 recheado de projetos, mas terá havido desafios, muito rapidamente partilhar connosco que desafios é que tiveram neste último ano. O desafio principal, primeiro, é encontrar as pessoas todas, porque no mercado encontrar competência cada vez é mais difícil, isto nos países todos, não é só em Portugal também, mas encontrar a competência é difícil. Portanto, nós quisemos contratar só as pessoas que eram mesmo, que acrescentavam valor e não só contratar pessoas por contratar pessoas. Toda esta parte, tentar entrar, a parte comercial, convencer os nossos clientes que nós estamos aqui como empresa de futuro e de partilhar infraestruturas com os vários clientes de maneira igual. Procurar novos clientes, também é uma coisa que tem sido um dos nossos esforços, mas vou-lhe dizer ao contrário, dos países todos que eu tenho, Portugal se calhar é aquele
Não é para eu estar perto, porque se calhar estando perto até é aquilo que me preocupa menos. Acho que é aquele onde está a correr melhor, claro, com desafios, com algumas coisas, mas é aquele, um dos países onde está a correr melhor a criação da nossa empresa e o desenvolvimento da nossa empresa. Carvalhosa, mesmo quem não percebe nada de infraestruturas de telecomunicações sabe que a fibra é o que lhe garante maior velocidade e, portanto, o consumidor tem consciência dessa importância. Pergunto qual é o papel da fibra e as torres de telecomunicações no reforço das cidades inteligentes? Bem, eu se calhar respondo-lhe essa questão na perspectiva de qual é que é o papel dos vários tipos de infraestruturas de fibra. Eu diria que se calhar eu te respondo com mais propriedade do que eu, em países inteligentes. E eu digo-lhe porque é que prefiro responder dessa maneira. Nós, desde que arrancámos com as nossas atividades, nós já adicionámos mais de 500 novas infraestruturas, mais de 90% delas fora dos principais centros urbanos. E achamos que damos um papel relevante, bastante relevante, para a coesão social, territorial e inclusivamente económica do país, porque falamos literalmente de mais de 400 localidades do país, fora dos principais centros urbanos, que antes não tinham ou boa cobertura de rede móvel, ou não tinham qualquer cobertura de rede móvel, e hoje em dia têm boa cobertura de rede móvel e, em muitos casos, acedem já em 5G. E isto encurta distâncias e aproxima o mundo destas zonas menos centrais e menos favorecidas, desde logo em termos económicos. Estas infraestruturas servem também para, por exemplo, suportar equipamentos dos mais variados tipos, não só, no caso das torres, os equipamentos que suportam os serviços de comunicações móveis dos principais operadores, mas também, por exemplo, equipamentos de IoT. Nós fizemos a implementação de uma rede com quase 3.000 gateways de IoT, uma tecnologia LoRaWAN não interessa, que suporta, por exemplo, serviços tão diversos como a mineração de moedas digitais, a perdas em rede de distribuição de água, ou, por exemplo, ajuda a uma gestão mais inteligente e mais eficiente de herdades de caça, com sensores distribuídos por herdades de caça ligados a esta rede de IoT. E são apenas 3 exemplos muito simples, em cima de equipamentos, permita-me, não clássicos, não os equipamentos que suportam o 2G, o 3G, o 4G, o 5G, e que, nos casos nas cidades, noutros casos fora das cidades, contribuem para países mais inteligentes, como comecei por referir. E o caminho agora é também, ou seja, quando já temos cidades muito bem equipadas, grande parte ou parte do mercado passa agora por chegar àqueles sítios mais recônditos e ao interior. Sim. Está a ser firmado esse trabalho. Sim, vamos. Nós temos dado o nosso contributo, novamente, mais de 450 localidades nos espaço dos últimos 3 anos que passaram a ter ótima cobertura de rede móvel, vários casos já em 5G. Continua a haver zonas, não só em fibra, mas também em tecnologias de comunicações móveis, que ainda não são dotadas de cobertura, mas neste momento, inclusivamente, há um processo a decorrer relativamente à abertura de um concurso para financiamento de dotar cobertura e de infraestrutura as zonas brancas. Mas um ponto que nos parece também bastante importante é, nos rankings internacionais, em termos de competência e eficácia digital, se quiser, Portugal tipicamente desempenha bastante bem em termos de disponibilidade de infraestruturas de nova geração, onde desempenhamos menos bem em sede de literacia digital. Mas os investimentos muito significativos, e estão aqui 3 empresas, têm contribuído de forma muito relevante. Aqui, só estas 3 empresas, no espaço de menos dos últimos 4 anos, estão a cerca de 4.000 milhões de euros de investimento que geraram liquidez para os principais operadores que alienaram estas infraestruturas, poderem investir em fatores de diferenciação relativamente aos seus clientes, mas que todos eles viabilizam, não são condição suficiente de per si, mas são condição necessária para que Portugal possa, idealmente e muito rapidamente, fechar o gap que ainda tem em termos de ajustamento das competências de literacia digital. Voltamos à fibra, Pedro Rocha. Qual a importância da fibra neste caminho para as cidades inteligentes? Não, é todo. E pegando aqui um bocadinho no que o Nuno disse relativamente, ou seja, a fibra vai disponibilizar os meios para que todos estes serviços
e todas estas cidades inteligentes possam gerir aquilo que pretendem gerir, ou seja, a rede elétrica, os semáforos, os resíduos, a rede das águas, tudo isso vai ter conectividade, quer seja de rede móvel, quer seja através de rede fixa, mas em última instância a rede móvel só funciona se tiver uma fibra do outro lado. E por isso ela vai ser de extrema importância. Mas pegando, como eu estava a dizer relativamente ao Nuno, na realidade, no resto do país também, ou seja, é necessário efetivamente que haja uma rede de fibra e haja uma rede móvel para dar cobertura a toda a população. Agora, não vão existir smart cities, não vai existir literacia digital, não vai existir se não houver uma rede de fibra. Mas Portugal, tal e qual como não estava a dizer, ou seja, Portugal está muito bem, ou seja, nós temos uma rede de fibra que ocupa mais de 92% da população e do território nacional, ou seja, mais de 92%. Mas quando o Pedro diz que está muito bem, já comparando agora... com benchmarkings europeus. Mas fazendo essa comparação, compare-nos com outros, dê-nos exemplos para perceber isso, como Portugal está bem nesse Por isso é que eu estou a dizer, ou seja, em termos de cobertura, na realidade, ou seja, eu tenho uma cobertura superior a 92% do território nacional, em termos de fibra. Só a Fast Fiber hoje em dia tem uma cobertura e uma taxa de penetração superior a 85% de todos os lares existentes em Portugal, o que é uma taxa de penetração significativa. Países europeus como a Alemanha, como a França, como a Polónia, como os Estados Unidos, têm taxas de penetração de fibra e de cobertura de fibra muito abaixo de nós, ou seja, nas ordens, alguns deles ainda nas ordens dos 20% ou dos 40%. Okay? Ainda têm um caminho muito grande para fazer e que nós já lá estamos. Agora, não vamos, nem estamos a abraçar a totalidade da população e que, tal como o Nuno disse, ou seja, existem aqui algumas áreas, que são as ditas áreas brancas, em que nós necessitamos, efetivamente, ainda de investir mais e precisamos aqui, e vai haver um concurso financiado, para que essas áreas passem a ter meios de fibra, redes de fibra, que possam dar conectividade. Mas também deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa, que é bastante importante e acho que é um tema que também nós devemos abordar, que não é só disponibilizarmos aqui redes de fibra para os lares, ou seja, é preciso disponibilizarmos redes de fibras para as empresas e para todos os operadores que queiram efetivamente operar em Portugal. Hoje em dia Portugal é visto como uma porta de entrada de conectividade de grandes dados, e eu estou a falar de hyperscalers, com a implementação aqui de data centers ou com a atracagem de cabos submarinos, e será o ponto de ligação entre a Europa, a América, a África e o Mediterrâneo. E esses operadores têm uma exigência de qualidade de rede de fibra que é bastante significativa. As nossas redes de fibra são boas, mas ainda não estão preparadas, efetivamente, para esse grau de exigência. E não tem a ver com propriamente a rede de fibra, sim, mas sim com as infraestruturas civis onde essas redes de fibra se deslocam. O que eu estou a dizer é condutas e traçados aéreos. Hoje em dia existe muita rede de fibra que está assente em traçado aéreo e que tem que ser migrada para traçado em conduta. Esses operadores que são os hyperscalers, sem essa resiliência da rede, não fazem investimentos em Portugal ou têm uma grande dificuldade em os realizar. Porque é um dado efetivo, ou seja, nós não queremos uma Google ou uma Amazon ou um Facebook que venha para Portugal, que curse dados significativos aqui em Portugal e que, na realidade, porque há uma tempestade, a aplicação para. Não queremos isso. E por isso nem nós não queremos e eles também não querem. E para os trazermos para cá, na realidade, nós precisamos. E aí, vou-lhe dizer, o regulador, existe aqui um decreto-lei relativamente para infraestruturas aptas que as pessoas do setor conhecem, o regulador tem ainda um papel muito importante a realizá-lo. E nós debatemos com algumas dificuldades no nosso setor a impor esse regulador. Em alguns sítios não existem essas infraestruturas aptas, essas condutas para colocar a rede de fibra, outras vezes existem, mas não estão abertas da forma como nós gostaríamos e de uma forma competitiva para deixar, efetivamente, aos operadores de fibra ou aos operadores de telecomunicações fornecerem o serviço que nós desejamos fornecer a esses grandes operadores internacionais que querem vir, efetivamente, para Portugal. E isto é uma oportunidade para Portugal. Não é única exclusivamente para os operadores, com tudo aquilo de bom que trazem.
José Rivera também sente estas dificuldades por parte do regulador e também a sua opinião sobre a perspectiva das torres, na importância da construção de cidades cada vez mais inteligentes. Estou a falar primeiro da fibra no contexto do que o nosso negócio. O nosso negócio neste momento torres, sites de telecomunicações, essa parte. Nós achamos que a fibra, ou os nossos clientes querem ter fibra nesses sites e, portanto, nós temos estado a fazer é chegar a acordos com todos os fornecedores de fibra que já chegam aos nossos sites, são mais de 80%. Estamos dispostos também a investir na parte last mile. Nós achamos que construir redes de fibra, como tem Fast Fiber, como tem outras pessoas, não é neste momento o nosso foco de negócio. Mas ligar as torres a essas redes de fibra é. Portanto, estamos dispostos a investir aí, é um dos tópicos que estamos a investir. Na parte das cidades inteligentes, concordo que cada vez mais a fibra é fundamental aí. É um dos pontos que nós temos investido, temos trajes, nós estamos a fazer ali na zona de Cascais, junto com a Câmara de Cascais, com as infraestruturas, com a parte de fibra ligada, portanto, achamos que é fundamental. Achamos que ainda não está completamente ligado o modelo de negócio. Estamos a testar em vários países, estamos a testar vários conceitos. O desenvolvimento em si é importante. Neste momento, de certeza que o driver principal para as redes de fibra é a parte de consumo e a parte empresarial, certo. Não as partes de rede inteligente. Agora, há uma coisa que é fundamental, as infraestruturas são críticas para todos os países. E o país é mais valorizado, nós estamos agora a avaliar onde é que vamos pôr centros de competência em determinados pontos, é mais valorizado conforme as suas infraestruturas. Portugal está muito bem nesse capítulo. Existe alguma parte de expansão de cobertura que é necessária em termos de zonas que estão fora do âmbito digital, mas quanto ao resto, achamos que Portugal está bem capacitado e eu acho que é muito relevante para o nosso país. E como percebemos, aliás, até ao longo destes 2 dias de Congresso, tudo acontece a uma velocidade muito grande em termos da evolução tecnológica. Pergunto se o mercado vai ter capacidade para acompanhar e, já que falámos hoje de inteligência artificial, poderá no futuro fazer sentido deixarmos de falar de equipamento físico quando falamos de infraestruturas de telecomunicações? Eu não sou seguramente a pessoa mais tecnóloga nesta sala hoje e por isso não sou a pessoa mais apropriada. Daquilo que conheço, leio, julgo saber, acho que não é antevisível de curto prazo uma realidade em que a população, no seu geral, os cidadãos, as empresas, os vários órgãos da administração pública, central, local, possam suprir as suas necessidades de conectividade sem algum tipo de tangibilização. Portanto, há temas onde a inteligência artificial não chega de todo. A inteligência artificial já foi aqui debatida, vai continuar a progredir, vai trazer novas oportunidades, já traz desafios importantes, nomeadamente em sede de privacidade, mas, por exemplo, na própria gestão das infraestruturas, a inteligência artificial também começa a ter o seu papel, nomeadamente em modelos preditivos, para ajudar-nos a fazer uma gestão mais eficaz e também mais eficiente porque acarretando menos custos, de onde é que, expectavelmente, vão aparecer os principais problemas e onde é que, por exemplo, temos que fazer algum tipo de diferenciação maior de procedimentos de operação e manutenção. Por exemplo, no negócio de infraestruturas de suporte às redes de comunicações móveis, já, pelo menos nós temos, metodologias diferentes e graus de exigência diferentes em termos de intervenções de operação e manutenção em função de parâmetros tão simples quanto quão perto é que as infraestruturas estão do mar e, portanto, quão mais estão sensíveis à incidência de problemas de salinidade e de ferrugem, ou, por exemplo, a partir de uma determinada altitude, temos novamente procedimentos mais exigentes, justamente porque tipicamente estão sujeitas a velocidades de vento maiores, que fazem aumentar a probabilidade de haver problemas em termos da capacidade estrutural dessas infraestruturas. O Pedro Rocha há pouco abanava a cabeça relativamente a este setor. É mesmo difícil a inteligência artificial terminar com determinadas infraestruturas físicas. Não vai haver uma substituição, A inteligência artificial tem que ser também utilizada pelas próprias empresas de infraestruturas, como o Nuno está a dizer, para nós termos uma melhor operação e gestão dessas mesmas empresas e dessas infraestruturas. Ou seja, esse é o sentido e é para isso que nós todos
presumo que estamos a trabalhar, mas na realidade vai ter que haver conectividade e isso vai ter que ter uma infraestrutura física para haver essa conectividade. E a exigência é cada vez maior. Há pouco perguntava se o mercado pode acompanhar. Onde é que o avanço tecnológico se percebe no campo da fibra? O avanço, ou seja, hoje em dia a fibra, na realidade, já é um meio de transmissão exatamente, de topo, como se costuma dizer, future-proof, ou seja, é aquilo que se prevê que exista para os próximos anos. Agora, onde existe inovação, na realidade, é na conectividade que está associada a essa rede de fibra e aquilo que os operadores de telecomunicações poderão dar. Hoje em dia, cada vez existem mais conectividades. Obviamente que também existem alguns tipos de fibra e a fibra vai sendo melhorada, mas não é aí que está a grande evolução. A grande evolução é na conectividade e nos serviços que estão por detrás, na velocidade de transmissão desses próprios serviços para chegarem aos clientes finais. Há outro tema também que era interessante contar com a vossa colaboração para percebermos um pouco melhor o corte dos ativos de fibra e torres dos serviços de telecomunicações. Em que é que ele consiste? Desculpe. O corte dos ativos de fibra e torres de serviços de... A separação. Exatamente, a cisão. Ou seja, nós e também qualquer um de nós, na realidade resultamos aqui de uma operação de cisão que os operadores que anteriormente estavam verticalmente integrados, ou seja, tinham as infraestruturas e depois tinham os serviços, na realidade decidiram alienar a parte das infraestruturas e constituir empresas autónomas. O porquê disso? Porque na realidade hoje em dia, se calhar, na altura, o de ter essa infraestrutura era um fator competitivo muito grande. Hoje em dia já não o é assim, ou seja, as redes já são muito mais ubíquas, os operadores de telecomunicações já têm essas redes espalhadas e por isso acaba por não ser um fator tão competitivo e os operadores puderam monetizar esse ativo e com arranjar parceiros na constituição dessas empresas, investir nos seus serviços, que são efetivamente no serviço ao cliente, que é o seu foco. E por isso, por outro lado, ou seja, estas empresas, ou seja, só de infraestruturas e são dedicadas unicamente a infraestruturas, têm aqui vantagens significativas, porque temos uma empresa que é extremamente focada, especializada na gestão unicamente de um ativo e estas 3 empresas, ou seja, até como o José estava a dizer, ou seja, nós trabalhamos para serem empresas neutras e para serem empresas abertas, para determos todos os operadores. Por isso vai haver aqui um impacto, mesmo em termos de investimentos para os outros operadores, que podem utilizar estas redes em detrimento de fazer eles próprios os seus investimentos. E este impacto é para os operadores, é um impacto também de time to market, ou seja, os operadores têm uma rede automaticamente, ou seja, as redes estão abertas, eles se quiserem podem navegar nestas redes, não precisam de construir. Construção é tempo, construção leva tempo e tempo é dinheiro. Por outro lado, isto também tem um impacto bastante grande a nível de sustentabilidade, ou seja, porque nós não estamos a construir redes em overlap, sobrepostas. Estamos a construir, temos uma rede, e todos podem utilizar essa rede, todos podem utilizar as torres da Cellnex, todos podem utilizar as torres da Vantage Towers, todos podem utilizar a fibra da Fast Fiber. E isto tem um impacto em termos de sustentabilidade bastante significativo e um impacto até urbanístico, ok? Nós não gostamos de chegar a uma pequena cidade e olhar e ver fios ou armários de ruas por todo o lado, cada um da sua empresa. Aqui existe apenas um. Também vamos falar sobre essa responsabilidade por parte das empresas. Só para terminar esta ronda, José, esta cisão foi benéfica? Foi. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás na parte das infraestruturas. A inteligência artificial está-nos a trazer a mais necessidade de infraestruturas. Portanto, o que nós temos está para este propósito. Posso dizer, por exemplo, há vários projetos do ponto de vista de redes de suporte às comunicações dentro de comboios noutros países da Europa, que estamos a falar de milhares de sites para as linhas de comboio, por exemplo, na Alemanha, onde nós estamos a trabalhar. Portanto, tudo isso porquê? Porque existe necessidade cada vez mais de conectividade nos vários sítios para suportar todas as tecnologias que estão em cima. Tal como foi mencionado aqui pelo Carvalhosa também, toda a parte de inteligência artificial aplicada à eficiência do nosso negócio está em explosão. Nós cada vez mais estamos a trabalhar em ter drones para estarem a capturar imagens que nós temos nas nossas torres, para automaticamente detectar falhas, em vez de ser necessário uma pessoa andar a correr na torre e estar a ver se estava alguma coisa, com base em inteligência artificial, reconhecer que falhas são essas. Portanto, todo esse mercado está em grande expansão.
Isto é um benefício também de ser o nosso core business, portanto, vem na parte da decisão. Portanto, sendo o nosso core business, nós estamos a olhar para tudo o que é este negócio, tudo o que são tools associados a este negócio de uma maneira completamente diferente. Temos a segunda componente, que é estamos a pôr todos esses ativos ao serviço de quem os quiser usar. Coisa que, estando associado a um negócio, não era bem assim. Havia sempre alguns problemas, quer de concorrência, este é uma concorrente. Neste momento, todas as empresas estão aqui montadas para ter o máximo de eficiência possível. Vai ajudar muito todo o ecossistema, porque trazendo eficiências vai libertar dinheiro para ser investido no outro lado qualquer. E isso é relevante. E, portanto, acho que é uma coisa que foi benéfica para todos. E acho que estamos ainda numa fase, se calhar, jovem na Europa. Nos Estados Unidos, é um negócio que já é feito há bastante tempo e, portanto, com um evidente sucesso, acho eu. Vamos agora passar à fase das responsabilidades também empresariais. Nuno, como é que a Cellnex tem abordado os três pilares Environmental, Social and Governance? Temos abordado de maneira muito empenhada e estruturada, na medida em que temos, por exemplo, coisas tão simples quanto um master plan que fez-se aprovar ao nível do Conselho de Administração, um master plan de ESG de 2021 a 2025, com 92 iniciativas diferentes, todas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, todas elas devidamente calendarizadas, todas elas dotadas de recursos económicos e humanos necessários ao seu atingimento. Mas fizemos-lo também no sentido de isto não ser só um contributo, não ser só uma ação de marketing, fizemos-lo no sentido de responsabilizar os executivos da empresa. Posso dizer-lhe que há vários executivos, eu encontro, por exemplo, entre eles, que têm objetivos de ESG explícitos, quer associados, quer à sua remuneração variável de curto prazo, quer de longo prazo. E refiro-me em particular a dois, que são a redução da pegada de carbono, por um lado, e o aumento da representatividade de senhoras em posições de gestão. Um parênteses para dizer que este último, em particular, para nós em Portugal, cria-nos um enorme desafio, porque de maneira bastante inusitada, nós estamos literalmente em paridade de género no conjunto da totalidade dos colaboradores e temos quase 40% da equipa de gestão alargada composto por senhoras. E, portanto, estes são apenas alguns exemplos de como é que abordamos, ao nível do Grupo Cellnex, a temática do ESG. E esse é e deve ser, de facto, o caminho. Pedro, no caso da Fast Fiber, como é que tem tratado estes três pilares que devem ser também muito importantes para as empresas? Na nossa perspectiva, são essenciais, na realidade. Ou seja, estes três pilares muitas vezes acabam por ser tão essenciais como a rentabilidade que a empresa tem. Nós acreditamos que empresas sustentáveis são empresas de longo prazo. Se não forem sustentáveis, se calhar o longo prazo não ocorre. E por isso nós monitorizamos, temos objetivos de sustentabilidade, são monitorizados mensalmente esses objetivos. No nosso caso, um bocadinho ao contrário do Nuno, não são apenas alguns trabalhadores, todos os trabalhadores têm a sua remuneração variável associada a objetivos de ESG que têm que ser cumpridos. E no final do ano são avaliados. E têm tido bons resultados? Temos tido bons resultados. Já agora, ou seja, nós começamos em 2020 e desde que iniciamos, participamos num benchmarking que existe a nível internacional de empresas de infraestrutura e, consecutivamente, somos considerados o primeiro dentro das empresas de telecomunicações, das infraestruturas de telecomunicações, o que tem sido bastante bom ou seja, reconhecimento do esforço que nós temos estado a fazer nesse caminho. E os objetivos são tanto, nomeadamente ao nível de pegada de carbono, ao nível de consumo de água, ao nível das condições de trabalho. Segurança e saúde no trabalho para nós são importantíssimas e nós não fazemos apenas da nossa empresa, porque nós somos uma empresa em número de trabalhadores relativamente pequena, mas temos parcerias com uma série de trabalhadores e por isso nós exigimos aos nossos parceiros que efetivamente cumpram também com essas nossas exigências e estamos a falar de milhares de trabalhadores. E como é que é essa relação com esses parceiros no sentido de cumprir essas metas? Nós
Obviamente que ao princípio foi um choque, mas nós temos conseguido muitos bons resultados com esses nossos parceiros. Muitos bons resultados. Grande parte dos procedimentos que são implementados são eles, efetivamente, que os implementam e que nos reportam a nós, e nós temos obtido resultados excelentes ao nível das condições de saúde e segurança de trabalho. Posso lhe dizer, até agora, acidentes zero desde 2021. Ou seja, fantástico. Seria muito interessante que a grande maioria das empresas pudessem falar destes três pilares, como ouvimos o Pedro Rocha aqui a falar. José, no caso da Vantage Towers, como é que tem tratado a questão do ambiente social, a questão social e também da governança? Esse é um dos pilares que nos orienta. A parte que nós chamamos de People and Planet é uma das partes que é fundamental no nosso desenvolvimento. Temos sempre a ideia que isto é uma coisa pessoal, mas acho que corroboro da ideia dos meus colegas da Comissão Executiva, que é deixar alguma coisa aos nossos filhos que seja pelo menos tão boa como nós encontramos, não estragar. Provavelmente melhor. Posso dizer duas ou três coisas onde nós fazemos. Temos um programa que é o Towers for Good, por exemplo, para levar cobertura a sítios que era impossível do ponto de vista de negócio ter cobertura. Nós acabamos de fazer um desses projetos na Irlanda, implementar uma torre para ter comunicações numa ilha específica. A receptividade que nós temos da população é espetacular, portanto, demonstra o impacto que as nossas redes e as nossas infraestruturas têm na população. Toda a parte que está à volta da energia, somos certificados em termos de energia, temos 100% de energia verde comparada com certificados. Estamos neste momento a investir nos nossos sites para possibilitar aos nossos clientes usufruírem de energia solar e energia eólica. Estamos a criar condições de negócio para a sustentabilidade. Não é só investir em sustentabilidade, é orientar o negócio para a sustentabilidade ser rentável. Eu acho que isso é muito relevante e, portanto, é um dos nossos pilares principais. Posso dizer que isso está nos nossos objetivos todos de empresa e estão os três ao mesmo nível ou devo depreender que dão mais importância ao aspecto ambiental e da sustentabilidade? Não, eu falei isto porque já tinha falado dos outros. Portanto, tudo o que é health and safety, por exemplo, não há compromisso. Portanto, a vida humana está em primeiro lugar. Portanto, todas as pessoas que trabalham nos nossos sites, nas nossas torres, têm que ser certificadas. Nós temos um controle muito apertado para não haver sobreempreiteiro de sobreempreiteiro e a seguir quem vai lá, alguém não está certificado e, portanto, não sabe e pode ter um acidente. Portanto, há um controle muito apertado aí. Toda a parte dos nossos trabalhadores, da parte interna, deste esquema de paridade. Estamos numa indústria que é difícil de paridade, mas temos investido muito, com mais sucesso nos países do que noutros, na paridade. Portanto, todos os campos normais de ESG são um dos nossos focos. Estamos a fechar o nosso debate e nesta última ronda queria perguntar aos três uma perspectiva de futuro. No caso, e também no caso da Cellnex, o que é que se avizinha como mais exigente para os próximos tempos, os próximos anos, e se haverá limite para o investimento? Que se avizinha para os próximos tempos, se calhar respondo de maneira diferente, ao nível do grupo e ao nível da Cellnex em Portugal. Ao nível do grupo, nós anunciámos uma nova estratégia ao mercado no final do ano passado, em que referimos ir fazer uma pausa, cerca de 2 anos, nas aquisições. A Cellnex foi, nos últimos 5 anos, seguramente o maior emitente de capital da Europa, não sei se inclusivamente se não do mundo, tendo levantado 35 mil milhões de euros. 14,7 mil milhões em capital próprio, 20,3 mil milhões em dívida. E tivemos um crescimento extraordinariamente acelerado. A Omtel, a empresa com que arrancámos em 2018, a primeira transação feita com o Grupo Altice, foi a primeira empresa de torres independente em Portugal. É adquirida no início de janeiro de 2020 pela Cellnex. Portugal torna-se com isso o 8º país europeu em que a Cellnex está presente. No final do primeiro semestre de 2021, já estávamos presentes em 12 países. E, portanto, houve aqui um crescimento muito rápido, um esforço de investimento muito grande, um esforço de integração de várias empresas, várias operações em vários países, dentro de um modelo industrial, de um conceito de grupo. E, neste momento, anunciámos uma pausa enquanto grupo, neste processo muito forte de aquisições. Em Portugal, o grande desafio que vamos
continuar a ter nos próximos 2, 3 anos, vai ser justamente aquilo por onde comecei. Este apoio muito forte a que os nossos clientes, os principais operadores do país, possam suprir as suas necessidades de tudo o que tenha a ver com a introdução de equipamento seu nas nossas infraestruturas para darem os melhores serviços possíveis aos seus clientes finais. Fazemos-lo com franqueza, com alguns atributos que nos são bastante particulares e dos quais somos bastante celosos, como sermos um operador apenas grossista, um operador neutro, portanto, que não pode discriminar, e um operador independente. E o tema da independência para nós é bastante relevante. Nós somos independentes na medida em que as nossas relações com os nossos clientes são apenas e só de prestação de serviço. Não há relação económica de grupo absolutamente nenhuma. E um modelo económico assim é um modelo que necessita incontornavelmente da maximização do nível de utilização das nossas infraestruturas para ter sucesso em termos económicos. E isto é um modelo que entendemos que é pró-competitivo por um lado, mas é também um modelo que é pró-ambiental. O Pedro tocava nisso há pouco. Infraestruturas mais partilhadas significam para qualquer nível de infraestruturas, de cobertura, peço desculpa, menos infraestruturas. E menos infraestruturas significam menos consumos, menos recursos consumidos. Menos aço construído, produzido, menos betão armado em fundações, menos deslocações para para intervenções de operações de manutenção. E, portanto, se quiser, em Portugal em particular, os próximos 2, 3 anos vão continuar a ser anos em que vamos estar muita atividade e muito concentrados em dar a melhor resposta possível para permitir a introdução, por exemplo, a continuação da introdução acelerada do 5G no país pelos principais operadores do mercado. Pedro, a sua visão e no fundo se partilha, e há pouco já tinha acabado por transmitir essa ideia de que a importância deste equilíbrio entre o progresso das infraestruturas e a sustentabilidade ao mesmo tempo. Esse é um dos desafios. Sem dúvida que é esse desafio, mas, ou seja, tal e qual como o Nuno disse e agora eu também já tinha dito, na realidade o facto de haver uma infraestrutura que é aberta, que é neutra e que dá serviço aos outros operadores, na realidade, só por isso, e já sem contar com todos os outros objetivos de sustentabilidade que nós estamos, já por isso traz uma grande sustentabilidade onde a rede está presente. Só isso. Mas na realidade, agora, no curto prazo, aquilo que nós queremos é desenvolver parcerias cada vez mais com os nossos clientes para que eles venham a utilizar cada vez mais e para que nós sejamos um operador de referência de fibra em Portugal. E já agora, relativamente, só para dizer aqui uma coisa, o 5G, por exemplo, nós, todas, obviamente que são necessárias as torres, mas são necessárias as fibras para darmos o acesso às torres. E isso é fulcral. Hoje em dia estamos a assistir efetivamente a um grande aumento de toda essa procura de fibra para dar serviço do 5G. Por isso, nós estamos efetivamente... E o mercado aguenta essa procura? Repare, estava-me a dizer se o investimento era ilimitado, há bocado questionou se o investimento é ilimitado ou se não é. O investimento não é limitado se tiver retorno. se não tiver retorno, e até agora tem-se verificado isso? Até agora tem-se verificado isso, mas teremos que ter essas condições que eu falava há bocado, relativamente quando falei com as infraestruturas, por exemplo, aptas para o alojamento das fibras, teremos que ter as condições necessárias para que esse investimento se efetive. Okay? José, o que é que se avizinha de mais exigente nos próximos anos? Boa questão. Primeiro, voltando aqui a um ponto importante. Nós tivemos a pandemia e o que nós vimos é que as comunicações são fundamentais do ponto de vista da sustentabilidade do sistema todo. Se nós queremos que as pessoas não estejam só todas concentradas nas cidades, sejam mais distribuídas ao longo de todo o espaço, as comunicações são fundamentais. E nós, como infraestruturas, somos os enablers das comunicações. É assim que nós vemos. Portanto, esse é o primeiro desafio que tem neste momento a existir em vários países, que é aumentar a cobertura para chegar a todas as pessoas de maneira igual. Existe outro desafio importante, vai ser a densificação que nós vamos ter que fazer, porque nós estamos a construir redes, estamos a construir edifícios e às vezes uma coisa não combina com a outra. Nós construímos um edifício que seja de maneira, que seja como se chama uma gaiola de Faraday, de maneira que não deixe de entrar as comunicações de fora, é preciso investir em cobertura indoor. Portanto, vai haver aqui uma corrida a esta parte, não só de cobertura, mas à parte de capacidade e de cobertura dentro das cidades, que vai ser importante. O terceiro ponto vai ser um desafio, antigamente não se partilhavam torres, agora partilham-se torres. Antigamente não se partilhava fibra, agora partilha-se fibra.
há mais coisas para partilhar para aumentar a eficiência do sistema, como antenas, como outro tipo de sistemas que podemos fazer. Eu acho que esse vai ser um desafio de toda a indústria, ver até onde é que vai esse nível de partilha, como é que se diferencia entre o que é nos operadores, o que é que está na parte dos fornecedores de infraestruturas. Acho que é um desafio grande aqui na indústria e por isso é que nós estamos a testar vários caminhos, também lhe digo. Não sei qual é o futuro, mas estamos a testar os caminhos todos para ver onde é que nós vamos estar. Nuno Carvalhosa, Pedro Rocha e José Rivera, agradeço muito a presença neste debate. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E agora segue-se a cerimónia de os membros honorários.